Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago Calbi e eu sou aqui do Desmistificando o Mundo. No vídeo de hoje, a gente vai saber um pouco mais sobre o Brexit e quais são os próximos passos dessa novela que já dura tantos anos. A primeira coisa que a gente precisa discernir nesse momento é algumas diferenciações básicas para a gente saber do que a gente está falando. Primeiro, você sabe a diferença entre Reino Unido e Grã-Bretanha? A Grã-Bretanha é uma indicação geográfica da Ilha Britânica e lá possui 3 países, que é a Escócia ao norte, o país de Gales, que fica no centro, e a Inglaterra, que fica ao sul. Já o Reino Unido corresponde a muitos mais países, inclusive os países ultramarinos, territórios ultramarinos do Reino Unido. Já ali na região, quando a gente fala do Reino Unido na União Europeia, que a gente olha aquelas ilhas apenas, a gente está falando da Escócia, do país de Gales, da Inglaterra e da Irlanda do Norte, que fica na ilha vizinha, que faz fronteira com a República da Irlanda. São 2 países, a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, e a República da Irlanda. Outra coisa, você sabe o que significa mais ou menos a União Europeia? Ela surgiu depois da Segunda Guerra numa tentativa de estabelecer e fortalecer laços econômicos e manter a paz na Europa, principalmente entre os países do continente europeu, não necessariamente com o Reino Unido. O Reino Unido mesmo, ele só entrou na União Europeia em 1973 e saiu agora. Porém, a gente percebe, se a gente for analisar a fundo, que o Reino Unido nunca esteve 100% com a União Europeia, porque ele nunca usou o euro como sua moeda oficial e nem participou do acordo de Schengen, que é liberar, mais ou menos dizendo assim, a grosso modo, liberar as fronteiras para os cidadãos europeus. Então, o Reino Unido sempre teve uma limitação ali nas suas fronteiras em relação à entrada e saída mesmo de cidadãos europeus. Então a gente percebe que a relação entre Reino Unido e União Europeia sempre foi um pouco dúbia. Sempre existia um movimento dentro do Reino Unido que pedia a saída do Reino Unido. Não com o nome Brexit, como ficou popular depois do plebiscito de 2016, que estabeleceu de fato a saída do Reino Unido, que iria acontecer em algum momento e que só aconteceu agora. Porém, o Reino Unido, mesmo tendo saído da União Europeia, por que eu faço assim? Porque ainda estamos num período de transição, onde muitos acordos devem ser feitos ou não feitos entre o Reino Unido e a União Europeia, como questões comerciais, questões de fronteira, questões de própria política externa. Então, durante esse ano, até o final de dezembro de 2020, o Reino Unido tem que respeitar acordos que ele já tinha com a União Europeia, como o seu próprio acordo comercial que facilita a compra e venda entre países da União Europeia. Até lá, isso ainda vai valer. Só que o Reino Unido quer o quanto antes ter sua liberdade para fazer acordos bilaterais com outros países do mundo, principalmente com os Estados Unidos da América. Já a União Europeia acha que esse tempo é muito curto para estabelecer tantas coisas que os países tinham nesses mais de 40 anos. Então a União Europeia acha que tem que ir com mais calma e tem que ir de uma forma soft, né? Uma forma menos abrupta, que já é o que o Reino Unido defende. Os pontos principais que eu elenquei aqui para falar para vocês, que eu acho que vai estar em voga na questão do Brexit, não é nem necessariamente apenas comercial, mas é questões de política interna do Reino Unido e de geopolítica. Primeiro, a Escócia. O movimento da Escócia independente está tão forte como nunca esteve antes, porque se você vê o mapa de votantes pelo Brexit, a maioria das pessoas na Escócia e na Irlanda do Norte votaram para permanecer na União Europeia. Já a Inglaterra e o país de Gales
votou em maioria para sair da União Europeia. Votou favorável ao Brexit. E vale lembrar que o Brexit passou por pouco mais de 50%. Então a população sempre esteve muito dividida. E quando você vê a diferença entre os países do Reino Unido, dentro do Reino Unido, você vê que essa diferença é gritante. Então a Escócia, ela vem tendo um movimento muito grande de independência, que é liderado pelo Partido Nacionalista Escocês e pela sua primeira-ministra, como vocês vão ver aqui no vídeo. Make no mistake, after tonight, that future is only open to us with independence. Ela defende um novo plebiscito para saber se as pessoas da Escócia querem sair ou não do Reino Unido. Vale lembrar que já teve um plebiscito em 2014 e apenas 55% da população votou por permanecer no Reino Unido. É pouco, se você perceber que esses países estão juntos há muitos séculos. Mas, naquela época, não existia a história do Brexit ainda. Hoje em dia, acredita-se que uma maioria queira a independência. É por isso que Londres teme tanto fazer um novo plebiscito na Escócia para saber se a Escócia quer ser independente ou não. Já a questão da Irlanda é justamente sobre a unificação da República da Irlanda, que é um país independente e continua dentro da União Europeia, e a Irlanda do Norte, que é um país que faz parte do Reino Unido e que saiu também da União Europeia. Só que quando você fala de Irlanda do Norte e República da Irlanda, são praticamente o mesmo país. Você tem pessoas que trabalham no local, na República da Irlanda, por exemplo, e moram na Irlanda do Norte, ou vice-versa. E aí, com o Brexit, como que vai ficar a fronteira? Porque quando a fronteira existia de forma mais rígida e não podia se passar tanto por serem países diferentes, tinha uma conturbação social, digamos assim, inclusive atentados terroristas. Se vocês que eu vou deixar aqui depois alguns links para vocês conhecerem melhor o ETA. E justamente por isso é uma preocupação para a própria segurança interna do Reino Unido. Já outro ponto muito importante de geopolítica que pode ser afetado pelo Brexit é a questão de Gibraltar. Gibraltar é um microterritório, um território bem pequeno. Vocês já devem ter ouvido falar no Estreito de Gibraltar, que fica ao sul da Península Ibérica. Já foi da Espanha, mas no século XVIII passou para o domínio do Reino Unido. E por que esse pequeno território pode criar algum problema, seja diplomático ou até mesmo militar? Porque a Espanha considera que o Reino Unido promove uma ocupação, uma colonização daquele local. E a Espanha defende que o Gibraltar é sua posse até hoje. Já o Reino Unido acredita que são deles. Quando todo mundo era da União Europeia, isso não tinha tanto problema. Mas agora, com a saída do Reino Unido, fica a questão como que vai ficar Gibraltar. Se vai ter algum acordo diplomático entre a Espanha e o Reino Unido, ou se eles vão continuar cada um defendendo o seu lado e, quem sabe, levar isso para cortes internacionais. Gibraltar é importante por quê? Porque fica logo na entrada do Mediterrâneo. Então, tanto para a segurança da Europa, quanto comercialmente é um ponto muito importante. E o Reino Unido controla aquela área e tem bases militares para justamente controlar quem entra e quem sai no Estreito de Gibraltar e, consequentemente, no Mediterrâneo. Então, aguardem as próximas cenas desses capítulos aí, porque ainda vai ter muita coisa, muita água ainda vai rolar entre o Brexit, entre o Reino Unido, dentro do Reino Unido e entre a relação dele com a União Europeia. Então é isso, pessoal. Esse vídeo eu tentei fazer um pouco menor. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido algumas coisas que eu quis falar para vocês. Vou deixar aqui vários links aqui na descrição, deem uma olhada se vocês quiserem se aprofundar, deixar alguns vídeos também como sugestão. Curta, compartilhe, se você gostou, indica para algum amigo, amiga, professor. Se você tem alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários ou falar comigo nas redes sociais. Prometo que vou responder todo mundo. E até a próxima, pessoal.